Graça e paz, irmãos. Eu quero estar compartilhando com vocês neste momento dois textos da Bíblia. Um está no Salmo 84, versículo 1 e 2, que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu creio, irmãos, que todos nós estamos vivendo igual o salmista neste momento. Todos nós estamos suspirando e desfalecendo para estar na casa do Senhor. Mas nós temos que crer que nesse momento o nosso lar também é a casa do Senhor, porque nós nos reunimos nos nossos lares e cultuamos o nosso Deus e buscamos o nosso Deus. Então, mesmo que nosso coração possa estar apertado de saudade de estar na casa de Deus, nós temos que crer que mesmo nos nossos lares o Senhor está conosco. O outro texto que eu quero ler está em Filemão, o versículo 1 ao 3, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele está escrevendo ao irmão Filemão, mas também à igreja que estava na casa dele. Então que nessa noite os nossos lares possam ser a igreja do Senhor. Nós estamos comemorando neste mês mais um aniversário da nossa 9ª IPI. Ela está completando 22 anos. Nós estamos com o coração grato a Deus por isso. Mas como não podemos nos reunir fisicamente, presencialmente na casa do Senhor, que o nosso lar, nossos lares nessa noite seja a casa do Senhor. Amém, irmãos? Vou estar orando com os irmãos neste momento. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, esse momento nas Tuas mãos, ó Pai. Nós queremos colocar a vida de cada irmão que está ouvindo, Senhor, essa mensagem. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por mais um ano da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor tem abençoado, que o Senhor tem cuidado, que o Senhor tem dirigido, Senhor. Que o Senhor possa dirigir essa igreja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Cada irmão, Senhor, possa ser tocado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo nessa noite. Que a palavra, Senhor, que vai ser trazida, Senhor, essa noite, possa estar falando ao nosso coração, mas que possa sair dos Teus lábios, ó Pai, que possa ser feita a Tua vontade, porque o nosso desejo, ó Pai, é Te agradar, Senhor, é Te engrandecer, Senhor. Nós colocamos tudo, Senhor, nas Tuas mãos, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, e nós oramos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Papai do céu, a gente queria pedir para o Senhor abençoar todas as crianças, todas as pessoas, proteger eles do coronavírus e abençoar a família de todo mundo. E todas as crianças do mundo. Deus abençoe todo mundo. Amém. Amém. Dá-me mais, Senhor, o Teu grande amor, e derrama sobre mim um novo óleo que enche minha vida da Tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o Teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. E é o meu maior prazer te adorar, Senhor,
Eu prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Eu levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. E quando tua glória eu vir, eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, amor, vem derramar sobre mim um novo óleo e enche minha vida na tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. E é meu maior prazer te adorar, Senhor. Eu prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Eu levanto as minhas mãos e te dou o meu coração. E quando tua glória eu vir, eu quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. E é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Eu prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos e te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Olá, graça e paz. Queridos irmãos e irmãs, a 9ª IPI de Londrina, pastoreada pelo meu querido amigo e irmão, Reverendo Jarbas, completa mais um ano de vida pela graça do Senhor Jesus. Por isso, neste momento, além de agradecer a Deus por esta bênção, porque é uma igreja que mora no meu coração, igreja composta por vidas tão preciosas, é momento também de abrirmos a palavra de Deus, lermos a palavra de Deus e refletirmos sobre um assunto que eu acho muito importante, não somente para a 9ª IPI, mas para todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Minha gratidão a Deus pelo convite
e pelo privilégio de participar deste momento especial na vida de vocês. Por isso, queremos ler neste momento no livro de Êxodo, do capítulo 1, do verso 15 ao verso de número 22, que diz assim: O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Ordenou dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Pai querido, que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Diante de tantos desafios, diante de tantas vidas carentes pela presença de Jesus, diante de tantas necessidades, diante deste momento difícil e diferente que nós estamos vivendo, eu pergunto: a igreja deve ser reativa ou proativa? Quando eu me refiro à igreja, não estou me referindo especificamente à 9ª IPI de Londrina, que é um ramo da Igreja de Cristo. Quando eu me refiro à igreja, eu me refiro à comunidade cristã, ao corpo de Cristo formado por pessoas que foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. Quando me refiro à igreja, eu me refiro a este organismo vivo e dinâmico que nasceu no coração de Deus, que foi apresentada aos discípulos em Pentecostes, formada por fiéis para servir a Deus no mundo. A esta igreja eu estou me referindo. Portanto, quando me refiro a esta igreja como comunidade cristã, eu me refiro a você e a mim, a todos os que compõem o corpo dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, diante dos desafios, como eu disse anteriormente, diante das vidas carentes de Jesus, diante das necessidades, diante desse momento difícil que estamos vivendo, a pergunta é esta que fizemos anteriormente: a igreja deve ser reativa ou proativa? A nossa intenção, queridos irmãos e irmãs, é, à luz da palavra de Deus, afirmar que a igreja, como comunidade cristã, da qual você e eu fazemos parte pela graça de Deus, diante de tantos desafios, não pode ser composta por membros que ficam, como diz o autor de Eclesiastes, olhando para o vento, e por isso não plantam e não colhem. Mas precisa ser composta por membros fiéis, por filhos e filhas de Jesus, que quando colocam a mão no arado, não olham para trás.
Para tanto, para responder essa pergunta, refletiremos sobre algumas questões. Primeiro, qual é o significado de reativo e proativo? Reativo é aquele que só reage frente às circunstâncias, é aquele que espera algo acontecer para então agir. Reativo é quem espera acontecer para depois decidir o que fazer, espera a goteira para depois consertar o telhado. Reativo é aquele que somente faz aquilo que lhe mandam fazer, é aquele que não possui iniciativa. Reativo é aquele que deixa de fazer porque ninguém mandou, porque ninguém pediu, ou por achar até que não é a sua função. Reativo é aquele que sempre reage culpando os outros pelo trabalho que não foi realizado. Mas proativo, que vem de proatividade, é quem toma iniciativa. É aquele membro fiel que tem iniciativa. Proativo é aquele que se antecipa aos acontecimentos. Ele não espera chover para trocar a telha quebrada, mas ele faz manutenção constante antes que a goteira aconteça. Proativo é aquele membro fiel que chama para si toda e qualquer responsabilidade. Proativo é aquele membro fiel que busca espontaneamente mudanças no meio que ele vive, no trabalho, na igreja, em casa, na sociedade, na escola. Ninguém precisa mandar, ele sabe o que fazer, tem iniciativa, vai atrás para realizar. Proativo é aquele que se coloca à disposição diante das necessidades, é aquele que diz: conta comigo. Você quer um exemplo? Eu me lembro de uma história de duas pessoas que foram contratadas de uma empresa e logo um deles ganhou um aumento. E o que não ganhou o aumento foi conversar com o seu patrão e perguntar por quê somente o outro ganhou o aumento se os dois realizavam as mesmas funções. O patrão então o chamou numa tarde na sua sala e lhe disse o seguinte: olha para a janela. Você está vendo aquele caminhão lá fora? É um caminhão que está vendendo laranjas. Gostaria que você fosse lá e perguntasse qual o preço de uma laranja. Ele não entendeu muito o porquê daquele pedido do patrão, mas obedeceu. Saiu e foi em direção ao caminhão de laranjas. Voltou e disse: patrão, a laranja custa 10 centavos a unidade. O patrão então lhe disse: volta lá e pergunta quanto ele me faria, que preço por unidade, se eu comprasse uma dúzia de laranja. Sem entender ainda, ele retorna ao caminhão, pergunta e volta e diz: se eu comprar uma dúzia, cai para 9 centavos. O patrão então lhe disse: volta lá e pergunta se eu comprar uma caixa de laranja, que preço ele me faz a unidade. E aquele funcionário já meio perturbado com aquela situação, pensando assim: por que não perguntou tudo de uma vez só? Tem que ficar indo e voltando, mesmo assim obedeceu e foi até o caminhão e voltou. Se eu comprar uma caixa de laranja, ele te faz 8 centavos a unidade. E o patrão então disse: volta lá e pergunta se eu comprar a carga inteira, por quanto ele faz a unidade. E aí já nervoso ele volta, pergunta e retorna e diz: patrão, se eu comprar a carga inteira, ele te faz a 6 centavos a unidade. E o patrão perguntou: a laranja é doce ou azeda? Ele falou: mas não sei, então vai e pergunta. Ele retorna novamente ao caminhão e pergunta, e aí volta e diz assim: olha, patrão, a laranja é doce. E o patrão diz: dá para você buscar uma laranja para que eu possa experimentar? E aí então ele volta, pega uma laranja e traz para o patrão. Naquele instante o patrão chama o funcionário que recebeu o aumento e faz a ele a mesma proposta. Diz ao funcionário que recebeu o aumento: gostaria muito que você fosse aquele caminhão ali vendendo laranja e perguntasse o preço de uma unidade. Aquele funcionário que recebeu o aumento foi até o caminhão, depois de alguns minutos voltou e disse assim: patrão,
10 centavos a unidade. Mas eu aproveitei e perguntei que se o senhor comprasse uma dúzia, quanto seria? Ele disse que seria 9 centavos. Mas para quem compra uma dúzia, imaginei eu, pode comprar uma caixa. Ele disse que faz 8 centavos a unidade se levar uma caixa. Mas como o senhor é um empreendedor, eu pensei, uma caixa só não vai valer a pena. Quem sabe se o patrão pode comprar toda a carga. E se comprar toda a carga, ele faz a 6 centavos a unidade. Então eu pedi que ele me desse algumas laranjas para que o senhor pudesse experimentar. Elas estão muito doces, já experimentei. Para quem sabe nós possamos então fazer negócio. O patrão então olhou para o funcionário que não tinha recebido o aumento e lhe disse: preciso lhe responder por que você não recebeu aumento? É uma questão de proatividade, de colocar-se à disposição, de se antecipar às necessidades. Segundo, um bom exemplo de proatividade na Bíblia se deu na ação dessas duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Isso mesmo, é bem provável que muitos nunca tivessem ouvido falar desses nomes diferentes, Sifrá e Puá. Mas essas mulheres foram exemplos de proatividade. Essas duas mulheres eram parteiras no Egito, nos tempos de Moisés, registrado no texto que lemos. O fato é que por uma atitude de amor, e segundo o texto, uma atitude de temor a Deus, aquelas parteiras não mataram os recém-nascidos das mulheres hebreias, conforme Faraó havia ordenado. Sifrá e Puá não imaginavam que estariam contribuindo com a futura libertação do povo de Deus dos grilhões do Egito. Veja a que ponto pode chegar uma ação de proatividade. E o resultado maravilhoso da ação proativa dessas mulheres preservou a vida de Moisés, que seria usado por Deus para libertar o povo do Egito da escravidão. Elas podiam dizer que não tinham nada a ver com isso, nada a ver com aquela situação, e simplesmente podiam acatar a ordem de Faraó. Mas com atitude proativa, com atitude corajosa, colocando inclusive suas vidas em risco, fizeram um grande bem, não somente às mulheres hebreias, mas fizeram um grande bem a nós também, que hoje colhemos os resultados desta ação. A atitude proativa faz com que os resultados continuem aparecendo sempre. Terceiro, a motivação para quem deseja ser proativo é o propósito para o qual ele foi criado. O que motiva alguém a ser proativo? Se essa pergunta fosse feita no mundo corporativo, no mundo empresarial, no mundo do trabalho, na sociedade que nós vivemos, talvez as pessoas respondessem que o maior estímulo, a maior motivação talvez fosse a recompensa mensal ou, quem sabe, o salário ou o sucesso profissional. O sistema do mundo que nós vivemos nos ensina que se não tivermos um estímulo para ganharmos algo, para sermos recompensados materialmente, não vale a pena. É por isso que muitos perguntam, inclusive na igreja, o que eu ganho com isso? Quando são desafiados ao trabalho. Dessa forma, por não perceberem o que elas ganham é muito mais do que recompensa material, não conseguem compreender a razão para a qual foram criados, ou seja, para glorificar a Deus com as suas ações e assim amando e beneficiando as pessoas que estão ao redor. Sendo assim, a pergunta não deve ser a pergunta que nós fizemos, o que eu ganho com isso? Mas se o propósito para o qual eu fui criado é algo real e concreto na minha vida. Se o propósito para o qual a igreja foi criada está sendo real na sua existência. Mas se mesmo assim alguém insistisse em perguntar o que eu ganho com isso, a resposta seria: que dinheiro paga a salvação de alguém?
Que dinheiro paga o perdão dos pecados de alguém que está indo para o inferno? Que dinheiro paga a paz que nós sentimos na pessoa de Jesus Cristo? Que dinheiro paga a certeza que nós temos da vida eterna? Que riqueza paga o privilégio de ver nossos filhos, de ver nossas famílias nos caminhos do Senhor, de poder dizer como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Que dinheiro paga a alegria de olhar, por exemplo, para a vida de um jovem que foi libertado das drogas? Que sucesso na vida profissional paga a satisfação de alguém que, após estender a mão a quem nada possui e a suprir as suas necessidades, o contempla saindo daquela situação subhumana? Meus irmãos e irmãs, o cristão reativo sempre perguntará o que eu ganho com isso. Mas o cristão proativo sempre se colocará como instrumento de Deus para que os resultados apareçam, e isto o fará glorificar a Deus, dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Concluindo esta mensagem, perguntei no início, diante de tantos desafios, diante de tantas vidas carentes da presença de Jesus, diante de tantas necessidades, diante desse momento difícil e diferente que nós estamos vivendo, perguntei, a igreja deve ser reativa ou proativa? Disse também que a nossa intenção, à luz da palavra de Deus, era a de afirmar que a igreja cristã, da qual eu e você fazemos parte pela graça de Deus, diante de tantos desafios, não pode ser composta por membros que ficam olhando o vento e por isso não plantam e não colhem, mas que tem que ser composta por membros que, ao colocarem a mão no arado, não olham para trás. Em outras palavras, como igreja, precisamos ser proativos. Eu sei que reagir às vezes é importante e até necessário, porque temos vários imprevistos e às vezes é necessário respostas e ações rápidas frente aos acontecimentos. Mas a igreja de Cristo não pode ficar apenas reagindo diante de tanta tristeza, diante de tanta morte, diante de tanta necessidade, diante de tanto trabalho que ela tem para realizar. É necessário colocar-se à disposição. É necessário que tenhamos iniciativa, é necessário que nos antecipemos aos acontecimentos, que não esperemos chover para trocar a telha quebrada, mas agir com manutenção antes que a goteira aconteça. É necessário chamar para nós a responsabilidade e buscar espontaneamente mudanças no trabalho, na igreja e na sociedade. É necessário, presta muita atenção, avançar contra as portas do inferno e não ficar esperando que elas avancem contra a porta da igreja. É necessário dizer, conta comigo, e nós veremos quantas coisas maravilhosas Deus fará quando o seu povo, quando a sua igreja for proativa e se colocar alegremente a seu serviço. Quando a sua igreja olhar para os campos e perceber que estão prontos para a colheita e se colocar à disposição para que não faltem trabalhadores. Por isso creio que a pergunta que fizemos no início, se a igreja deve ser proativa ou reativa, deve ser mudada da seguinte maneira: você, como membro da igreja de Cristo, deseja ser reativo ou deseja ser proativo? Deseja apenas continuar reagindo às circunstâncias ou se antecipando às necessidades, aos desafios e desta forma se envolvendo e glorificando o nome do Senhor? Pense nisso e que Deus o abençoe no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos e irmãs, ouvimos a mensagem dessa noite do reverendo Marcos Barbosa. Agradecemos a Deus pela sua vida, né? Que Deus abençoe ele, seu ministério, sua família, né? Que Deus possa estar derramando as suas bênçãos na vida do reverendo. Agradecemos a Deus, estamos comemorando aí 22 anos de igreja local, é motivo de agradecer a Deus por tudo pela nossa igreja,
por toda a liderança que tem, né, trabalhado, o diácono, diaconisas, os presbíteros, as presbíteras. Agradecemos a Deus por cada membro da igreja que tem se esforçado nesses dias tão difíceis, né? Mas pela graça do Senhor nós estamos bem, né? Estamos caminhando na graça de Deus. E nesse momento, irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Você na sua casa, né? Logo em breve, com certeza, vamos estar voltando, né? A estar juntos de novo e celebrando a ceia do Senhor que Jesus nos ensinou, né? E nós vamos estar nesse momento participando da ceia do Senhor. Gostaria de orar agora, tá? Feche seus olhos aí na sua casa, nós vamos estar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. E esse momento especial, ó Pai, da ceia do Senhor, que nós possamos participar, Deus, não por participar assim, ó Deus, mas que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor, a nossa vida, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Tudo que nós vamos fazer aqui, ó Pai, seja para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Então Jesus, na noite que ele foi traído, ele pegou o pão junto com os seus discípulos e disse: esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o meu sangue. Todas as vezes que nós comemos desse pão e comemos e tomamos desse cálice, nós vamos estar trazendo à memória o que ele fez por nós. Tá? Então, com muita reverência, nesse momento, nós vamos participar da ceia do Senhor. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Eu gostaria nesse momento de estar orando por você. No seu momento que você está passando na sua vida, mas nós cremos em nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. E Ele está nesse momento nas nossas vidas. Que Deus possa estar abençoando cada lar, cada família nesse momento. Família que está passando, às vezes, por problemas de saúde, na área financeira. Nós sabemos, não importa o tamanho, né, das nossas dificuldades, nossos obstáculos, né, mas nós cremos em nome de Jesus. Tá? Nós vamos estar orando em nome dele. Tá bom? Feche seus olhos e agradecer também pela ceia. Esse privilégio enorme, né, que nós temos de participar do corpo de Cristo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, ó Pai. É um privilégio enorme, ó Deus, nós participarmos do banquete do Senhor, Pai. Com certeza a festa no céu nesse momento, ó Pai, nós não entendemos, ó Deus, mas agradecemos por tudo, ó Pai. Colocamos também cada família no seu altar, ó Deus. Nós não sabemos o que está se passando, ó Pai, mas nós colocamos a igreja, ó Pai, a nossa igreja, ó Pai, nas suas mãos. Em nome de Jesus, ó Pai. Vai cuidando, ó Pai, de cada família, ó Pai, na área da saúde, na área financeira, ó Pai, relacionamento, ó Pai. Nós não sabemos, ó Pai, nós sabemos que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. E Ele morreu por nós. Deus, seu Filho amado, para morrer por nós, que é Jesus. Então, que o Senhor possa, nesse momento, ó Pai, estender suas mãos poderosas, Deus, e abençoa cada vida, ó Pai, cada família representada, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por nós estarmos completando, ó Deus, 22 anos de igreja local, ó Pai. Quantas bênçãos, ó Pai, o Senhor derramou na nossa comunidade, na nossa vida, ó Pai, na nossa igreja, ó Deus. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo, ó Pai. Então, nesse momento, ó Pai, é um momento de agradecimento, ó, de participar do corpo de Cristo e mais um ano que o Senhor nos concede como igreja local. Vai abençoando cada família, ó Pai, em nome de Jesus. Vai abençoando cada membro, ó Pai, da nossa igreja, os diáconos, os presbíteros, ó Pai, a nossa vida, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Deus, estendendo suas bênçãos em cada vida nesse momento. Agradecemos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus. E parabéns. Amém? Até mais, irmãos.